Fala, galera! O Flamengo se prepara para o confronto contra o Internacional, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico Felipe Luiz, o elenco rubro-negro busca manter o foco nos treinos, com atividades voltadas para o aprimoramento tático e físico, já que o time está empenhado em conquistar uma vaga direta para a Libertadores do próximo ano. Não se esqueçam de curtir, comentar, ativar o sininho e se inscrever no canal. Volta! F360. É uma farra, Abel. Que intervalo, hein? Aguenta que lá vem o F360. Tá pegando fogo o intervalo, hein? Como é que é, professor? Aguenta! Aguenta que lá vem o F360. É isso aí. Serve pro 90 também, se eles quiserem Serve usar. pro intervalo também, né? Já estão na tela os professores aqui, ó. Roger Machado, Felipe Luiz, porque hoje tem Internacional e Flamengo, 17ª rodada. Jogo adiado, atrasado, chame como quiser, mas será realizado hoje. E destacava agora há pouco o amigo Lúcio Silveira. Mais de 50 mil pessoas, gigante da Beira-Rio lotado. E vamos então acompanhar as prováveis escalações, começando com o Colorado de tanta gente. Quando eu falo Colorado de tanta gente, Lúcio, me fale 3 nomes históricos do Colorado. Puxa vida. Vamos lá, Fernandão, Falcão e Mais um. Figueroa. Tá bom. Rapidinho, né? 3 dos mais, hein? Já tem um monte de gente chorando já. O Colorado de Paulo Roberto Falcão, de Dona Elias Figueroa, de tanta gente, de Fernandão, que está no céu. Hoje com Roger Machado, Rocher, Bruno Gomes, Cleiton ou Clayton? Cleiton. Cleiton, Vitão e Bernabei. Tá jogando bola o Bernabei. Thiago Maia, Rômulo, Tabata, Alan Patrick e Alampa. Jogador, hein? Wesley e Borré. Com ali a opção do Gabriel Carvalho. Isso. Ele deve sair do time o Gabriel Carvalho para a entrada do Tabata hoje. É uma possibilidade. Um jogo mais pesado, o Gabriel Carvalho caiu um pouquinho de produção, natural, né? Menino ainda também. Vinha muito bem com o Roger. O Gabriel Carvalho e o Bernabei são tudo do Roger Machado. O Cleiton me lembrou de um antigo Cleiton. Ou era Clayton aquele que jogava de volante? Clayton. Que ele era Clayton, Eu pensei que você ia falar de Cleiton e Cledir. Também que pode também ser. tem a ver com Porto Alegre. Baixo astral. Que são colorados. Flamengo de tanta gente. Fale 3 nomes, Eugênio. Do passado do Flamengo? Históricos. Vou fugir aqui do lugar comum? Isso, é isso que eu quero. Então tá bom. Fale. Vou falar aqui Flamengo de... é lugar comum. Andrade. Boa. Flamengo de Carlinhos Violino. Coisa linda. Olha aí. Flamengo de Dida, o ídolo de Zico. Coisa linda. Hoje com Felipe Luiz, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. Eric, Everton Araújo, o Adílio dos tempos modernos, Gerson Alcaraz, Plata e Bruno Henrique. Flamengo de tanta gente é o Flamengo de Bruno Henrique, campeoníssimo, jogando muita bola em 2019. Bruno Henrique que está suspenso, vamos lembrar, né? Do primeiro jogo da final. Isso. Da Copa do Brasil. Até por isso também, hein? Foi expulso, né? É certeza que ele joga, foi expulso contra o Corinthians na semi, então o Flamengo não poderá contar com ele no primeiro jogo contra o Galo. Professor, enquanto você fala sobre o jogo, eu me lembro que o Flamengo está em quarto e o Inter está em quinto, mas não lembro a pontuação. 2 pontos de diferença. 2 pontos, né? Esse é o jogo do pulo do gato, né? Eu acho que mais do que isso... 54 a 52, não é isso? Boa. Olha 54 só. Flamengo, 52 o Internacional. E se você olhar... Mas o Flamengo tem 2 vitórias a mais, hein? Muito empate o Colorado. Mas se ganhar hoje, passa o Flamengo e entra no G4, professor. Se você olhar um pouquinho mais para baixo, vai encontrar o São Paulo. Tá aí pertinho também. São Paulo está com 51, ponto a menos que o Inter. O Inter passou o São Paulo nesse final de semana. E daí para baixo tem um vácuo maior de pontos. O G6 está bem isolado. Então, isso significa que esse jogo aí é um jogo de pulo do gato, inclusive para pretensões de fase de grupo de Libertadores no ano que vem, o que é uma coisa muito importante. Claro. Isso mexe no teu calendário, direta, te dá tranquilidade. O Flamengo ainda tem a opção da Copa do Brasil, caso seja campeão. E o Botafogo brasileiro. O Inter não, né? A Libertadores, o Botafogo, né? Pode ser campeão da Libertadores e abriria uma vaga aqui no Brasileiro também. É verdade. Né? Mas principalmente para o Inter é tudo, né? Porque o Inter, nas outras Copas, ele perdeu todos os caminhos. Esse trabalho do Roger, muito consistente, né? O Inter simplesmente não perde mais. Não perde mais e achou seu jogo. E demorou um pouquinho para pegar essa velocidade, né? O Roger ficou 11 jogos sem a primeira vitória, 10 jogos para ganhar o primeiro jogo. Tinha muito empate ali, você registrou agora,
E o questionamento já pintava também, né? Com 10 jogos. Tinha um incômodo dos jogos a menos, né? Exato. Aquela história. O Inter tinha muito jogo a menos por conta de tudo que aconteceu em Porto Alegre. Então ficava aquela história. Quando o Inter não ganhava, muita gente até falava, chegou a falar em rebaixamento, coisa que eu nunca acreditei. Mas naquela toada das derrotas seguidas, Sim. houve uma certa pressão para que o trabalho do Roger, enfim, embalasse. E embalou. E a gordurinha O que ele fez para embalar esse Inter, para o Inter chegar nessa condição hoje? Bernabé, Borré fazendo gol, volta de Alan Patrick. Quem que ele tirou? Tem 2 jogadores muito dele, né? Como eu citei ali, o Bernabé, que não jogava com o Tchatcho, é uma situação do Roger, especificamente, e o Gabriel Carvalho também, que não jogava com o Tchatcho Kudê. Então, são 2 jogadores que ajudaram muito o Internacional, o Bernabé segue ajudando, o Gabriel, como eu falei, também caiu um pouquinho, mas são símbolos dessa era Roger, que ainda é bastante curta. O Borré ganha a posição com gols, não muitos, mas o suficiente, porque o Valência não estava fazendo gols, então bastava 2, 3 gols para que o Borré dissesse a posição é minha, me dá a 9 que eu vou jogar. O Alan Patrick volta a jogar futebol, porque o início de ano dele foi muito Antes de tudo, ele volta a jogar, né? Porque é. teve um tempo que ele estava fora. Parado também, e o retorno dele foi sem o mesmo brilho, por exemplo, da temporada passada. O time perde muito, hein, quando o Alan Patrick não joga ou tá mal. O coração do sem time dúvida. ali, não é? Não há dúvida. O encaixe da defesa aconteceu também com o Vitão e Mercado, que não está agora. E aí o Cleiton está ainda numa fase de adaptação, digamos assim. Bruno Gomes é Roger Machado. Muito Roger Machado, porque o Bustos vai embora, função, né? ele anoitece em Porto Alegre e amanhece em Buenos Aires, o Bustos. Literalmente, foi isso que aconteceu. Ele saiu de noite, no outro dia de manhã estava fazendo exame médico no River. E o Inter não tinha lateral direito. Não tinha. O Bruno Gomes é encostado ali para ajudar, para colaborar com o professor, e ele vai se adaptando, vai encaixando, e hoje é o titular da posição. Não se fala mais sobre isso. E do outro lado, o lado do Flamengo, que tem já no domingo, né, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Então, óbvio que até lá o Filipe Luiz ainda terá alguns dias de treinos, mas talvez como um jogo, pensando em acertar o time. Não sei se ele vai usar esse jogo de hoje pensando na final, mas de qualquer maneira o Flamengo não pode pensar em largar o brasileiro, em poupar, porque exatamente, se ele perde hoje, ele perde a posição para o Internacional. E não é garantia que ele vai ser campeão da Copa do Brasil. Então esse jogo de hoje é fundamental também. O que você pensa, Eugênio Leal? É um jogo, sim, fundamental, confronto direto, né? É o jogo que o Abel gosta de chamar de 6 pontos, porque Ai, que amigo! se você ganha, você, além de fazer 3 pontos, tira 3 de um adversário direto, que hoje é o adversário mais direto do Flamengo, né? É o Inter. É quem está na briga direta com ele ali por uma vaga. O Flamengo está um pouquinho atrás de quem está acima e está muito perto do próprio Inter. Só que o Flamengo tem nada menos do que 10 desfalques para o jogo de hoje. 10 desfalques. É claro que eu estou contando nisso aqueles que já estavam fora há algum tempo, mas são desfalques, né? Claro. Então você bota o Pedro, Luiz Araújo, Cebolinha e vai. Aí não tem nem o Carlinhos para jogar, que está machucado também. Você vai somando. Hoje não tem Davi Luiz. Olha a lista. Olha você, Eugênio, você chamou, pô. Essa produção é fantástica. Olha ali. Alex Santos não joga, De La Cruz, Davi Luiz, Léo Pereira. Arrascaeta suspenso, hein? Então, hoje, por exemplo, vai ter que botar a dupla que já foi um dia do Bragantino, né? Léo Ortiz com o Fabrício Bruno na zaga. Eugênio, essa lista, além de Pedro, Cebolinha e Vinha. Se você somar, dá Não os 10 voltam do mais esse Eugênio. ano. Dá 7, 3 nas observações. Aí você soma isso, algumas mudanças que a gente viu ali na escalação, que devem ser feitas, é o que se comenta, é o que se especula, pelo Filipe Luiz, pensando no jogo com o Galo. Que seria o Varela na lateral direita para descansar o Wesley e no lugar do Gabigol, o Plata. Que aí eu já me pergunto, porque se você descansar o Wesley, tudo bem, que é um jogador muito físico, que corre muito, vai e volta o tempo inteiro, tá jogando a temporada inteira, então, ok, descansa o Wesley, mas o Gabigol não vejo hora de descansar.
contrário. Né? Pelo contrário. Descansou bastante, né? O Gabigol já descansou muito, ele tem que pegar ritmo de jogo. Ele vem de um ano descansando. Então eu não entendo. E acho até que ele foi, para mim, o melhor jogo dele foi contra o Juventude no sábado no Maracanã. Então, agora que está embalando... Vem num crescimento, começando a ganhar um pouco mais de ritmo. Acho que seria importante para ele jogar hoje. Mas se ele for poupado, talvez a gente possa interpretar de uma outra forma, porque o próprio Filipe Luís já elogiou o Plata jogando como centroavante. Porque tem velocidade, se movimenta bem, tem boa finalização, que é uma boa opção. Então ele pode também estar usando o jogo de hoje para ver se tá o Plata joga contra o Atlético. A presença do Varela não tem um pouquinho de Bernabei aí também, para marcar o Bernabei, que é a grande saída do Internacional? Não sei se o Varela é exatamente um grande marcador assim nesse nível, mas talvez. Para ficar mas mais. Eu acho que a grande questão do Bernabei é segurá-lo na defesa, né? Porque o Flamengo vai procurar explorar ele e as costas dele. Eu entendo essa questão. Não é exatamente marcá-lo, mas impedir que ele suba tanto ao ataque. Eu entendo essa questão que o calendário pede e tudo, mas é uma pena tirar o Wesley nesse momento. Pelo que ele vem rendendo, ele vem de boas partidas, ele vem de uma sequência boa. Eu acho que essa preocupação com o Bernabé faz sentido. Se ele viu os últimos jogos do Inter, ele percebe que é ali que tem que estancar. Agora, se o Varela, ele entra, como disse aqui o Lúcio, não é só o Bernabé. Tem o Wesley que cai ali também, que é um jogador importante de ataque do Inter. O Alan Patrick faz sociedade ali também. Então, o Varela é um jogador que se queimou com a torcida do Flamengo. Por ter ido lá para participar, lá para ajudar os amigos torcedores do Peñarol que estavam envolvidos na confusão semana passada. Mas se joga bem, faz gol, tarará. Se joga bem, faz muito bem. Se joga mal, soma. Vamos lembrar. Tem uma pergunta A importante. torcida vai lembrar, bomba relógio, bomba relógio. Torcedor do Peñarol que foi lá, etc. Então ele tem um jogo de muita dificuldade. Presta atenção nisso aqui que vai aparecer agora na nossa tela, amigo Eugênio. É só a classificação, a tabela. Por que a tabela? Porque se o Flamengo vencer, amigos, Lúcio, professor e Eugênio, ele vai a 57. Tem uma vitória mais que o Fortaleza, passa o Fortaleza, mas a questão não é o Fortaleza. Vai a 57, faltando 7 rodadas, 4 pontos do Palmeiras, 7 pontos do Botafogo. O Flamengo ainda pode sonhar com o título? Se vencer? Sonhar pode. É o Flamengo. Sonhar pode sonhar. Mas o foco nesse momento do Flamengo de título é a Copa do Brasil. Que está ali na esquina, ó. Domingo, primeiro jogo. Primeiro jogo é no Maracanã, né? Primeiro jogo em casa. O Brasileirão tá ali na esquina. 7 rodadas acaba, mas essa de hoje, 8 7 rodadas vai até o mês que vem. Termina só em dezembro. Essa esquina tá mais longe. Ali no domingo, esse domingo agora. Hoje é quarta-feira. Domingo tem o primeiro jogo da final. Que é a final para o Flamengo. Tem que fazer o resultado no Maracanã. Então, o foco nesse momento não é o brasileiro. O brasileiro é bom permanecer no G4. Mas se ganhar... Para se garantir ali, se por acaso não então ganhar você não vê a chance. Copa do Brasil. Não vê chance. Não, tem chance. Tudo pode acontecer, Abel. Até o Inter pode entrar nesse bolo aí em caso de vitória. Pode acontecer, é. Sim. Mas o Inter está um pouquinho atrás. Se ele vencer, ele vai a 55. Ele ainda estará a 9 pontos do Botafogo. O trem do brasileiro já foi. O Flamengo é a Copa do Brasil. Tanto para o Flamengo quanto para o Inter. Porque não é só uma questão deles, é questão de ruir tudo para Botafogo e Palmeiras. Essa do Filipe Luís, da comissão técnica, talvez da diretoria do Flamengo, o raciocínio seja, não é grave perder o 4º lugar. Até porque tem muitos pontos em disputa ainda. Isso. Eu também não estou dizendo que o Flamengo entregou o jogo para o Inter, não é isso? Aquela disputa Luís está fazendo muitas... Aquela disputa ali está muito boa. O erro... São Paulo, Inter e Flamengo. Por essa 4ª vaga. O erro foi lá atrás, quando o Flamengo estava disputando, estava brigando lá em cima no Campeonato Brasileiro e abriu mão de jogo contra o São Paulo, por exemplo. Em São Paulo decidiu jogar com reservas. O Campeonato Brasileiro já foi sendo largado muito antes pelo Flamengo, né, na gestão do Tite ainda. Agora me parece que é uma... chega, né? Decisões têm consequências. Agora me parece que é uma mistura de necessidade, evidentemente, né? Tem jogador, por exemplo, que é suspenso, isso aí é inegociável. Outros estão machucados, não poderiam mesmo entrar em campo. E esse raciocínio de que se o Flamengo perder, embora tenha um time hoje para botar em campo, que não é um time... Né? O Filipe Luís até está levando jogadores do Sub-20 para compor o banco, mas o time titular tem jogadores que o torcedor do Flamengo conhece muito bem. Tem o Rossi, tem o Gerson, tem o Pulgar, tem titulares, né?
E os reservas são reservas que costumam entrar. O Bruno Henrique hoje é titular ou é reserva do Flamengo? Né? Vai ser O escalado. Plata foi caro, né? O Chegou Plata para jogar. Né? O Alcaraz. Sim, né? Varela é jogador de seleção, enfim, não é que Os são... próprios jogadores do Sub-20 que têm entrado são jogadores que oferecem, já não são mais jogadores que estão sendo testados, são jogadores que oferecem algumas soluções para o elenco e que é uma coisa fundamental nessa transformação do Flamengo, que é a utilização dos jogadores da base, né, que acabam se confirmando, né, porque fazem um bom trabalho na base, acabam se confirmando e depois saindo por valores exorbitantes, né, enfim. E o Inter não tem nada a ver com os problemas do Flamengo, né? O Inter tem a ver com seus próprios objetivos, vem aí de uma arrancada espetacular no Campeonato Brasileiro e agora está a um passo de entrar no G4. Diogo Oliveira, bom dia. Bom dia Marcelo, bom dia Gilmar, Martim. Se a gente for olhar o cenário do Inter, quando o Roger assume, eu estou falando assim no microfone, nos bastidores, a gente aqui conversando com os personagens do Inter, é praticamente uma ressurreição, porque é uma mudança muito significativa, né? No momento em que o Roger tem semanas livres para treinar, isso é um elemento, assim, sempre tem aquele debate, escuta, se o Roger tivesse chegado antes, será que não dava para disputar título? Olha, de fato o Inter está jogando muito mais, mas ele soube aproveitar um período no calendário que o Eduardo Cudê não teve. Mas o trabalho dele é impressionante porque não se trata só de resultado, né? O Inter tem um padrão médio de atuações em muito bom nível que o credencia a hoje, por exemplo. Hoje não tem o Fernando, né? É um desfalque bem importante para o Inter, né? Ele é o começo da aceleração ali das jogadas do Inter. Sim, não precisamos falar do Fernando, joga o Rômulo. Mas a parte coletiva ela está conseguindo compensar a ausência deste ou daquele de tal forma que nem se fala tanto assim na ausência do Fernando, que é o único desfalque do Inter. Tem uma discussão se joga Bruno Tabata ou o menino Gabriel Carvalho, que caiu um pouquinho de rendimento, mas não chega a ser uma discussão de quem é melhor ou quem é o pior, né? É a discussão do momento de um ou outro jogador. O Bruno Tabata entrou super bem no Grenal, fez gol contra o Atlético. Esse que a gente está vendo aí, ele provavelmente será ele desde o começo. Mas é um cenário assim que eu só não digo que é idílico, porque assim, a gente tomou tanta pancada aqui, depois do que aconteceu com a gente na enchente, os clubes gaúchos sofreram tantos que eles estão assim quase que com vacina de soberba ou de achar que estão condenados ao êxito, porque foi um sofrimento muito grande. Mas 11 jogos sem perder, desses 11 jogos, 8 vitórias. O Bernabé era um jogador que sequer era relacionado pelo treinador anterior. Hoje ele já está sendo discutido como o melhor jogador do campeonato, tem números de gols, assistências. Thiago Maia, que era um volante com uma ideia mais conservadora, é um meia com o Roger, enfim, o Wesley em boa fase, o Bruno Gomes nunca tinha jogado de lateral na vida, agora virou um lateral, não quer mais sair dali porque está jogando. Enfim, as coisas estão dando certo, né, de uma maneira que fazem o Inter, por exemplo, eu não sei se não é hoje que o Inter vai anunciar de 150 mil sócios. Pegou o embalo, né, para fazer uma campanha, tem 147 mil, em um dia já conseguiu 1.000 sócios, talvez já atinja aí uma marca de 150 mil sócios, os ingressos estão vendidos, talvez o público seja um pouquinho menor que o Grenal, que teve 48 mil pessoas, porque nesses jogos assim, o Grenal é uma maluquice, né, esse jogo é muito mais importante porque ele vale o G4, mas tem um número de torcedores assim que faz o check-in e acaba não indo, que é diferente em jogo que não é Grenal. Quando é Grenal, o cara avisa que vai e vai mesmo e enche. 48 mil pessoas. Capacidade do Beira-Rio é 50 mil. Talvez tenha menos em função disso. Mas é um cenário que ele é muito favorável ao Inter e a confiança do torcedor que não ia ao estádio voltou, o estádio vai estar cheio e o Inter imagina que pode ganhar e entrar no G4. O que esse ano para o Inter, eu acho que sem exagero, é praticamente um título, né? Porque é só você olhar onde estão o Grêmio e Juventude, os problemas que eles estão tendo com tudo que aconteceu na enchente. E depois da enchente o Inter emplaca, né? Depois da enchente e com o Roger no comando, o Inter emplaca essa sequência que é muito impressionante. Vê se os números estão certos, Diogo. Uma derrota só nos últimos 16 jogos e os 11 últimos sem perder, é isso? 8 vitórias e 3 empates nesses 11. Isso. A gente na sempre Copa espera Asterisco, se ganhar hoje é campeão, né? Aquela brincadeira da Copa Asterisco. Né? Dá o troféu, né? Para dar a volta olímpica. E outra, esse jogo contra o Flamengo é um jogo da 19ª rodada, né? Então a gente está... E lembrando
como diz aqui o Luiz Andrade, ele colocou aqui no Twitter, no Redação Sport TV, daqui a um mês eles se enfrentam de novo, dessa vez no Maracanã, né? Aí não é Copa Estadual, aí é segundo turno mesmo. Os dois jogos seguintes do Inter são contra Criciúma e Fluminense no Beira-Rio, certo? Não é nada, assim, o normal não será nada surpreendente se o Inter ganhar esses 3 jogos e fizer 9 pontos em sequência. No momento em que está o Botafogo envolvido com a Libertadores. Eu não sei. Você está querendo dizer que surge mais um candidato? Por que não? Assim, eu acho que para título está longe, mas assim, não é 9 pontos em 3 jogos é muito difícil. Todo mundo fazer, todo mundo que está em cima ali. Eu não sei se dá para o Inter sonhar com coisa maior. Qual é a série? Flamengo, Criciúma aí? Fluminense, todos em casa. Criciúma e Fluminense são rivais lá de outra liga dentro do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo virou mesmo esse confronto direto para o Inter, né? Como foi se desenhando aí ao longo dessa recuperação. Sim, é uma oportunidade de puxar o Flamengo para baixo e ultrapassá-lo. Como disse o Gilmar, o São Paulo não está fora dessa briga também não, né? O São Paulo hoje tem 51 pontos. Nessa situação, sempre é melhor torcer pelo empate dos outros. Tem um dois, G6 bem definido, né? Por enquanto. O Bahia que acabou desgarrando um pouquinho, está ali com 46. Mas a gente está falando de uma recuperação muito, muito impressionante e como se analisa tudo por aí, né, Diogo? O fato de que o rival ainda nem sequer se livrou de vez do rebaixamento aumenta o impacto, né? A chance de rebaixamento do Grêmio é pequena, assim, especialmente depois da vitória sobre o Atlético Goianiense. Mas 38 pontos, não tem os 45, enfim, se você olhar ali o percentual 5%, mas agora vai jogar contra Fluminense e Palmeiras fora de casa, né? Aí daqui a pouco aumenta esse percentual. O Grêmio ainda é um clube muito traumatizado, o terceiro rebaixamento não está tão longe assim, foi há 2 anos. Isso soma muito. O Renato fala bastante em a questão da enchente, e o Grêmio foi penalizado pela perda do estádio, né, os danos da enchente aos estádios. O Grêmio sofreu mais, a arena ficou mais tempo completamente impraticável, né, mas enfim, o Inter foi afetado também pela enchente, né, de outras maneiras, ficou sem o CT, e daí essa discussão acabou pesando muito para o lado do Grêmio, obviamente, né. O Inter conseguiu lidar de alguma maneira bem melhor com os danos, os problemas todos que teve. Não se imaginava, eu acho que o mais otimista dos torcedores do Inter não imaginava que aquele time lá que acabou não se classificando na repescagem da Sul-Americana, que não vai à final do Campeonato Gaúcho, que perde Copa do Brasil, ia chegar num momento desses disputando um jogo com o Flamengo e acho que concordamos todos, mesmo que o Flamengo estivesse todo titular, o Inter poderia enfrentá-lo, teria competição, não sei se ia ganhar, obviamente, né? Mas ele poderia competir pelo que está jogando. E o Flamengo com os reservas tem até um ânimo assim de que pode vencer o jogo, talvez algum favoritismo, embora o Roger não goste de falar disso. O Inter conseguiu lidar com questões da enchente, não foi nem um pouco fácil. Tem também alguns bastidores, a chegada do Alessandro ajudou bastante, o Roger chega e ele tem um aparato assim por trás dele que não tinha antes. O D'Alessandro é um cara muito hegemônico no Inter, ele está todos os dias lá, ele abraçou essa ideia de ser o gerente, de fazer a interface de direção e jogadores, passa os dias todos, todo dia lá, posta em rede social, aparece para o torcedor, dá autógrafo, viralizou aquela história no Grenal, do clube, o ônibus chegando e ele grita e pede para parar e pede para os torcedores saírem no meio da torcida, enfim, essas questões que parecem que não são importantes, assim, olhando de fora, mas assim, na aldeia, na hora de um jogo como o Grenal, pega muito, e ele acabou dando um suporte bem importante para o Roger trabalhar e pensar só no campo, né, que é o que, de fato, está fazendo diferencial. A gente está falando várias coisas aqui, mas a grande diferença do Inter é que o trabalho do Roger é um trabalho, de fato, que está dando certo demais. Você vê ali o Thiago Maia, triângulos o tempo inteiro, um time que joga por aproximação, tem esse jogo de atração, de levar o jogo para uma parte do campo e aí depois passar para uma outra onde tem mais espaço. Enfim, a questão central é que o trabalho do Roger como técnico está muito bom, de fato, nesse momento do Inter.